No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa nesta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Bom, se tudo correr bem, daqui a pouco, logo mais às 11 horas da manhã, estaremos na Rádio Musical FM debatendo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não se debate. Leia Atos 17, ali nos primeiros versículos, que você vai ver que Paulo tinha por costume, todos os sábados, ir nas sinagogas debater com os judeus, tentando convencer alguns pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Isso é para você que está falando que a unicidade, defender o nome do Senhor Jesus não pode ser feito através de debates. O próprio Jesus debateu muito com as autoridades religiosas. Estevão foi morto debatendo com os judeus. Atos capítulo 7, você vai ver essa passagem. E todos eles, todos os filhos de Deus, quando vão falar do nome do Senhor Jesus, vai ter debate, não tem problema, vai debater, tá bom? Então a gente vai estar falando, debatendo e defendendo o nome do Senhor Jesus, haja vista que é necessário. Então que Deus abençoe você nesta manhã, e lá no YouTube da Rádio Musical FM, acompanha lá o debate, compartilha, ore por mim, preciso ser coberto de oração, porque a gente vai estar falando do nome do Senhor Jesus, amém? E por falar no nome do Senhor Jesus, ouça o que disse o apóstolo Pedro quando foi interrogado, inclusive Atos capítulo 4, eu quero que você leia aí para ver como que é essa questão de falar do nome de Jesus. E estando eles falando ao povo, eles quem? Pedro, João, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Ou seja, Pedro estava pregando, ensinando que Jesus havia ressuscitado dos mortos, falando do nome de Jesus. E muitos, verso 4 de Atos 12, muitos dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 pessoas. Olha que maravilha. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais e os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Fizeram uma reunião contra os apóstolos. Você está vendo aqui, a alta cúpula religiosa de Jerusalém, a nata, para lá. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E aí aquele homem que outrora negou Jesus, se acovardou, olha o que ele faz aqui agora, cheio do Espírito Santo. Por isso que eu falo para você, busque ser cheio do Espírito Santo. É porque é ele que te encoraja, é ele que te dá autoridade. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, verso 8, disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Veja que maravilha o poder de Deus, a autoridade que Deus dá àqueles que falam do seu nome. Isso aqui não foi num programa de rádio, não. Isso aqui não foi no Minuto da Unicidade, aqui dentro de um estúdio. Isso aqui não foi na sua igreja, num congresso cheio de amigos. Isso aqui foi num evento, passaram a noite na cadeia. Passaram a noite na cadeia, foram chicoteados, açoitados. E no dia seguinte aquela pressão, imagina você a pressão, toda a autoridade religiosa querendo pedir explicação. Aqui não tinha tapinha nas costas. Eles não estavam aqui na zona de conforto. Eles não estavam aqui se expondo. Ah, você está se expondo muito, eu não quero me expor. Aqui não era no seu domínio, na sua fortaleza. Não, aqui não era a sua congregação, dentre os seus, falando para a bolha, só para aqueles que te ouvem. Não, isso aqui era pressão, meu irmão, isso aqui era gente em cima deles. Toda a pressão espiritual, psicológica, religiosa, e o povo todo querendo saber. Mas aí, aqueles homens sem letras, sem cultura, sem faculdade, sem teologia, haviam estado com Cristo pela autoridade, porque Jesus falou, vou e venho para vós. Era Jesus falando por intermédio de Pedro, usando os lábios de Pedro, para acusar as autoridades religiosas de terem matado Jesus. Meu irmão, isso aqui é profundo. E o detalhe aqui é, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, em nenhum outro. E é por isso que nós estamos aqui. Desde o princípio, Deus nunca ficou sem falar com a humanidade. Nunca. Os dele, ele está sempre levando. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, vai aonde tem que ir falar do nome de Jesus, vai aonde tem que ir, fala, e olha, é maravilhoso, é glorioso quando você se coloca à disposição para ser usado, para ser usada por Deus. E todos nós podemos, de alguma forma, fazer parte do reino de Deus, pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ouça, quer deixa de ouvir. Então eu quero agradecer a você que tem orado pela minha vida, orado pelos outros pregadores, né? Muitos pastores, homens de Deus, bispos, pessoas que colocam-se à disposição para pregar essa palavra, meu irmão. Não é fácil. Mas prega outra coisa. Aí você recebe crítica, às vezes até mesmo de irmãos. Prega outra coisa, fala de outra coisa. Você quer ouvir outra coisa? Você quer ouvir falar o quê? De prosperidade? É isso que é a outra coisa que você quer ouvir falar? Eu vejo o bispo Macedo falar. Ele fala de prosperidade melhor do que ninguém. O R.R. Soares. É disso que você quer falar? Você quer o quê? Arqueologia bíblica, história? Vê Rodrigo Silva. Tem um monte de vídeos dele aqui no YouTube. Um cara bom na área dele. O que você quer ouvir falar? Você quer ouvir falar o quê? De pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo? Tem tanto material, tanto conteúdo à sua disposição. É isso que te satisfaz? É isso que é interessante? Mas tem muita gente falando isso. Falando de vários assuntos. Por que eu vou ser mais um falando mais do mesmo? Nós fomos chamados para pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa mensagem principal. Qual é a mensagem principal que eu prego? É essa. Então, meus irmãos, quero agradecer você que tem orado por mim, você que tem ajudado, né? Quando você abençoa esse programa, quando você ajuda esse programa, você não se cobre, amém? Faça o que está ao seu alcance. Mas se você apoia o programa Minuto da Unicidade, você está fazendo parte aí do ministério do pastor Tony de Souza, que recebeu essa missão do Senhor, e você está sendo coluna, você está sendo aí canal de bênçãos. Então vamos juntos, faz um texto, põe no Facebook, faz um texto, manda no grupo do WhatsApp, faz um texto, faz um áudio, faz um videozinho,
bota informação, vamos divulgar esse nome do Senhor Jesus. Ah, mas vão me dizer um monte, olha o que fizeram com Pedro. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Busque o revestimento, a autoridade, a ousadia do Espírito de Deus. E aí, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, ele vai fazer você lembrar de tudo que Deus tem falado através do seu coração, através da palavra. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.